E aí, sábios, bem-vindos a mais um Em Busca da Sabedoria. Hoje queria falar mais sobre uma palavrinha, entrar mais a fundo, uma palavrinha que a gente sempre fala aqui. A gente sempre fala da importância disso para a gente alcançar nossos objetivos, para a gente viver o nosso propósito, para a gente cumprir todos os planos que Deus tem para a nossa vida, que é disciplina. Sem disciplina, a gente não consegue alcançar nada. A gente vai apenas viver um dia após o outro, não prestar atenção em tudo que a gente precisa evoluir, que a gente precisa se cuidar para conseguir alcançar o nosso propósito, para explorar o máximo do nosso potencial. E é isso que diferencia as pessoas que vivem o seu sucesso ou não. É a constância naquilo que eles buscam, é a busca diária, não é apenas uma motivação, um entusiasmo, mas é aquela constância diariamente de estar buscando aquilo, de cumprir as metas que tem que cumprir, para conseguir viver tudo aquilo que a gente sempre sonhou, para conseguir causar um impacto não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós todos temos dons aí que a gente não pode desperdiçar, a gente não pode deixar de explorá-los, porque muitas pessoas dependem desses dons. Isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Cumprir nosso propósito não é só pra gente, mas pra toda a sociedade. E para isso a gente precisa ter disciplina. Só que como a gente sabe, ter disciplina é muito complicado. Em qualquer lugar, qualquer pessoa que a gente conversa, fala sobre a dificuldade de ter disciplina, de ficar procrastinando. É muito difícil você conseguir ter um foco por um bom tempo no negócio, até conseguir ver o resultado e conseguir se motivar com aquilo. Então eu comecei a investigar um pouco mais como que funciona o nosso cérebro, como que a gente pode usar ele, moldar ele para ajudar a gente a cumprir nossos objetivos, para ajudar a gente a ter disciplina, para a gente ter prazer em cumprir nossas tarefas diárias. Antes disso, como eu sempre peço para vocês, só mete o dedo no like, se inscreve no canal se você não está inscrito, deixa um comentário se tiver alguma coisa para agregar ou para criticar, pode deixar aqui embaixo. E sempre manda para outras pessoas, se isso estiver fazendo diferença para você, se for uma informação relevante. Não deixe de passar para outras pessoas, isso vai ser muito importante para a gente aqui do canal, isso eu agradeço muito, mas também para a vida de todos nós. A gente conseguir cada vez mais levar informações produtivas para as pessoas. Beleza? Bora lá então, para a gente começar a entender o que eu quero falar hoje. Primeiro passo é a gente entender o papel da dopamina. A gente já falou algumas vezes sobre o neurotransmissor dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da recompensa, daquilo que ele guia muito os nossos desejos. Então, quando a gente fala de dopamina, a gente está falando do nosso prazer em realizar algumas atividades, de fazer algumas coisas. Então, para a gente conseguir moldar o nosso cérebro cada vez mais rumo a cumprir nossas atividades, a dopamina vai ter um papel muito importante, muito fundamental. Porque a gente quer que ela funcione ao favor da nossa disciplina, nossas tarefas diárias. Se a gente tiver dopamina, se a dopamina for liberada quando a gente cumprir nossas tarefas diárias, a gente vai ter muito mais prazer e aquilo vai ficar muito mais fácil. E se a gente não tiver dopamina liberada quando a gente consegue realizar essas atividades, é praticamente meio que utópico pensar que a gente vai conseguir manter essa disciplina por muito tempo, se o nosso cérebro não jogar ao nosso favor. E para a gente entender isso, a gente tem que começar a entender a primeira parte do cérebro que é fundamental nesse processo, que é a córtex pré-frontal. Principalmente as áreas Brodmann 9 e Brodmann 10. Lá está toda a nossa fé, todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita, que a gente tem como estratégia, metas. O córtex pré-frontal é basicamente o que diferencia a gente de muitos animais, de conseguir ter uma visão a longo prazo, de entender a consequência de cada coisa que a gente realiza. Então, quando a gente começa a falar de disciplina, muito está relacionado a esse córtex pré-frontal. Se a gente não tiver uma liberação de dopamina nas informações que a gente tem no córtex pré-frontal, a gente não vai conseguir ter esse prazer em realizar nossas atividades diárias, aquilo que a gente busca fazer. Só que, para a gente conseguir liberar dopamina lá, a gente precisa exercitar esse córtex pré-frontal. A gente precisa ter uma estrutura muito forte, muito bem definida, muito bem estruturada. E para isso, a gente tem que ter crenças, valores, estratégias, metas muito bem definidos. Algo que seja muito impregnado no nosso cérebro, para que nosso cérebro cada vez mais consiga entender que aquilo é importante para a gente. A gente pensa a todo momento sobre isso, a gente fala sobre isso. Então o cérebro vai entender que aquilo é importante pra gente. E cada passo que a gente der rumo a cumprir esse objetivo, rumo a cumprir essa meta, a gente vai conseguir liberar um pouquinho mais de dopamina. Então esse é um primeiro passo que a gente tem que entender na importância da luta de ser uma pessoa disciplinada. A gente tem que estruturar essa parte do córtex pré-frontal. A gente tem que ter ele muito bem alimentado, muito bem sustentado, para que cada vez mais a dopamina seja liberada ali. E uma segunda parte do nosso cérebro que é fundamental, que é extraordinária nesse combate de ser disciplinado, é a parte chamada ACC, que é uma área anterior ao córtex pré-frontal. Eu conheci essa área não faz muito tempo, eu aprendi lendo esse livro
da inteligência espiritual. Eu sempre deixo aqui embaixo as referências, da onde que eu tirei, da onde que eu consegui as informações. Uma das partes foi desse livro da inteligência espiritual, e também pesquisei mais algumas coisas, que é uma área muito impressionante. É uma área que faz basicamente um combate, faz uma avaliação entre os impulsos que vêm do sistema límbico e os impulsos que vêm do córtex pré-frontal. O sistema límbico é o sistema das emoções, é um sistema mais, vamos dizer assim, mais animalesco. Então ele é um sistema, quando você vê alguma coisa gostosa, você sente fome, você vai ser liberado do impulso ali no sistema límbico, para você ir lá e comer. Ou quando você acha uma coisa legal, você vai lá e quer fazer, por causa do sistema límbico, que ele impulsiona você a ter essas atitudes mais animalescas, vamos dizer assim, coisas que ele vê que vai ter prazer e é importante para você. Só que o córtex pré-frontal, que é a nossa parte um pouco mais racional, a parte que faz a gente entender as consequências das coisas, também libera alguns impulsos. E nessa parte do ACC é a parte que ele faz meio que o jogo e o combate do que de fato é importante e o que de fato é relevante pra gente. E ela acaba sendo uma parte que ajuda muito a gente nesse processo quando a gente tem um córtex pré-frontal bem estruturado. Porque se uma pessoa, por exemplo, quer emagrecer e ela vê um pedaço de bolo, ela vai receber um impulso do sistema límbico falando para ela comer, que vai ser gostoso, uma liberação, já uma pré-liberação de dopamina. Só que ela vai receber as informações do córtex pré-frontal. Quais seriam as consequências? Eu posso comer isso? Isso é importante para mim? Isso está linkado com minhas crenças, com meus valores? Então, se você tiver uma estratégia muito clara no seu córtex pré-frontal, se você estiver mostrando que aquilo vai atrapalhar um objetivo seu e você tem um porquê muito grande de não fazer isso, de não comer esse bolo, essa parte da ACC vai ajudar você a não deixar que esses impulsos do sistema límbico ganhem força, mas ganhem mais força os impulsos de cumprir uma meta, de conseguir cumprir aquilo que está no seu córtex pré-frontal. Então, basicamente, você fica mais feliz por conseguir não comer o bolo do que por comer o bolo. Então isso é muito relevante, isso é extraordinário no nosso cérebro, a importância dessa área para a gente conseguir superar nossas expectativas, conseguir superar nossos desejos mais animalescos e conseguir cumprir a disciplina. Claro que existem diversos fatores que influenciam nisso. A gente sempre fala aqui sobre ter os ambientes certos, estar ao redor das pessoas corretas. Tudo isso é muito importante para a gente conseguir viver com mais disciplina. Mas a gente está entendendo hoje um pouquinho mais essa questão do cérebro. E a importância de a gente ter muito bem definido tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida. E uma outra atitude muito importante no nosso cérebro é cada vez mais estimular ele a ter prazer em cumprir algumas metas, algumas atividades. O que quer dizer isso? A gente está falando aqui sobre a importância de a gente caminhar, o nosso cérebro vai ter mais prazer em executar aquilo que está muito forte no nosso córtex pré-frontal. Só que às vezes é muito difícil você executar uma atividade que seja muito grande, muito pesada. Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, eu aqui estou gravando esse vídeo. O meu propósito, que eu tenho muito claro na minha mente, é querer espalhar as mensagens que eu conheço, as coisas que eu aprendi, para que mais pessoas consigam aprender isso e se desenvolver junto e crescer junto. Só que a tarefa, por exemplo, de gravar um vídeo não é uma tarefa simples, não é algo banal, não é algo cotidiano. Você tem a parte da luz, você tem a parte da câmera, você tem a parte de iluminação, tem diversas coisas que você tem que se desenvolver para conseguir gravar o vídeo. E para isso, seu cérebro vai criar algumas travas, para você ficar na preguiça, para você não fazer. Então vai ser uma meta um pouco difícil de você ter no começo, por mais que você esteja muito claro, você tenha muito claro que aquilo é importante para você. O que seria legal para você começar a viciar o seu cérebro a cumprir essas metas? Espalhar as informações de uma outra forma. Então colocar algumas metas, por exemplo, de espalhar uma informação que você conheceu com uma pessoa que você conhece, com alguém que é mais chegado a você. Se você colocar isso como meta e você cumprir, o seu cérebro vai entender como aquilo ali foi bom para você, cumprir e espalhar aquela mensagem. E cada vez mais você vai exercitar o seu cérebro a espalhar a mensagem, a cumprir aquilo que está no seu córtex pré-frontal e ser mais viciado, vamos dizer assim, em cumprir essas tarefas, porque ele vai perceber que aquilo é bom, aquilo faz bem. E daí, daqui a um tempo, gravar um vídeo, por exemplo, qualquer empecilho que tenha, vai ser pequeno, perto do prazer que é poder espalhar a mensagem. Isso estou dando um exemplo, né, do que eu estou passando aqui. Mas você pode aplicar em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação. E isso é uma coisa gradativa. Até pensando aqui, eu gostaria de separar tudo isso que eu falei em alguns tópicos, alguns passos, passo a passo, para a gente conseguir colocar em prática mesmo. O que a gente tem que fazer para começar a mudar o nosso cérebro, para começar a estruturar ele ao nosso favor. A gente entendeu hoje a importância
de cada parte, de cada área, o que a gente tem que fazer mais ou menos. Mas eu estou pensando em colocar em passo a passo aquilo que a gente tem que executar para fazer esse molde, para cada vez, dia a dia, conseguir crescer e conseguir, aos poucos, criar um cérebro que goste de ser disciplinado. Eu vou gravar esse vídeo na próxima semana, dividir ele em 4 ou 5 tópicos, que eu vou explicar bem a importância de cada passo e como está relacionado com essa parte do cérebro. Então já passa para mais pessoas esse vídeo, porque semana que vem eu vou passar o passo a passo e eu acho que vai ser bem interessante, vai ajudar muitas pessoas a ter mais disciplina e conseguir alcançar aos pouquinhos aquilo que deseja e viver o nosso propósito, que é isso que a gente está buscando aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até semana que vem, tamo junto e é nóis!